11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Esse texto eu normalmente utilizava no final de mensagem. Sempre quando eu pregava alguma mensagem em relação ao que diz esse texto, eu colocava naquele momento final, a conclusão da mensagem. Mas essa semana passei a meditar um pouco mais nele. E Deus me deu uma mensagem a trazer à igreja a partir desse texto de Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus por estarmos aqui nessa noite. Mostra o teu cuidado para conosco, a Deus, o interesse que o Senhor tem em nos edificar na tua palavra, porque precisamos, a Deus, da tua orientação, do mover do teu Santo Espírito, iluminando, Deus, a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos dando entendimento da tua palavra, e assim, ó Deus, gerando vida em cada um de nós, ó Deus. Caia por terra, Deus, qualquer impedimento, qualquer preconceito, ó Deus, qualquer coisa que possa nos impedir, ó Deus, de ouvir a tua voz, mas que possamos, ó Pai, atentos à tua palavra, entender aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, e assim colocar em prática, ó Deus. Pedimos a bênção do Senhor também sobre aqueles que nos acompanham pela internet. Dê a eles também esse mesmo sentimento de culto, ó Pai, de ouvir a Tua palavra com exclusividade, para que nenhuma outra janela seja aberta, ó Deus, mas seja apenas, ó Deus, ao Senhor falando ao coração deles, ó Deus. Faz isso por amor do Teu nome. Usa também a vida do pastor Ezequiel lá em Uberlândia, ó Pai, do pastor Ricardo, aqui, Deus, na nossa congregação de Américo. Conduz, ó Deus, as nossas congregações nesse momento da Tua palavra, para que a igreja do Senhor seja edificada, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, tomai sobre vós o meu jugo. Qual a motivação de Jesus em falar isso àqueles ouvintes? Muitas vezes nós utilizamos esse texto referindo-se às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nós fazemos esse convite a todas as pessoas que ainda não encontraram, não conheceram a Cristo, mas estão sobrecarregadas na sua vida, estão cansadas, exaustas, aflitas, e quando nós, em uma conversa com elas, nós aproximamos e fazemos esse mesmo convite. Jesus diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas qual é o jugo que Jesus está dizendo nesse texto? Qual é o jugo pesado, o fardo pesado que está sobre as costas desses ouvintes de Jesus? Duas razões. Primeiro, a opressão política, aonde Roma, através da força, estava impondo a sua vontade sobre todos os povos, e inclusive o povo de Israel. Então essa opressão política trazia uma sobrecarga àquela nação. Mas também a opressão religiosa, aonde os fariseus radicais colocavam um grande fardo nas costas daqueles que queriam andar com Deus, fardo pesado demais, e a religião se tornava algo tremendo diante da vida deles, o que trazia um grande cansaço, o que o próprio Cristo diz em Mateus 23, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar com um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Você vai encontrar diversas vezes no Evangelho Jesus dirigindo a palavra aos religiosos da época, dizendo que eles eram como o sepulcro caiado. Por fora a formosura, a beleza, a aparência, mas por dentro podridão. Diversas vezes Jesus repreendendo aqueles homens que se colocavam em pé na sinagoga e falavam bonito apenas para serem vistos dos homens. Ou aqueles que iam às praças para que os homens pudessem honrá-los pela posição que eles estavam em meio à religião.
Então tudo isso trazia uma sobrecarga ao judeu, aquele que queria buscar Deus, e a religião se tornou algo pesado demais. E é nesse contexto que Jesus está falando essa palavra. Na prática, a espiritualidade era firmada em rituais vazios e expectativas eram terrenas. Então toda a busca por Deus, todo o encontro que Israel tinha, quando eles subiam a Jerusalém, eram apenas rituais vazios, não produzia mudança, não produzia o descanso, não produzia o que Deus esperava deles. E a expectativa eram apenas terrenas. A própria espera do Messias, para eles, era um grande imperador, o que tiraria o poder de Roma e colocaria na mão do povo de Israel. Isso gerou neles esgotamento emocional e espiritual. Diversas vezes você vai encontrar Jesus dizendo, eles estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Várias vezes Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai encontrar apenas um esgotamento emocional e espiritual. Jesus olha para a realidade do templo, a formosura do templo, e compara aquela figueira que ele aproximando do templo, ele olha uma grande formosura, as folhas todas ali, mas não existia nela o fruto. Mesmo diante de toda a religiosidade, apenas rituais vazios, mas não produzia vida naqueles que iam a Jerusalém para comparecer na presença de Deus. E aí, eles perdiam o interesse em buscar a Deus, em estar na casa de Deus, em servir na casa de Deus. Era natural, já que havia um grande peso sobre eles. Havia uma carga nas suas costas, havia algo que trazia a eles esgotamento emocional e espiritual. Era natural que eles pudessem então perder qualquer tipo de interesse de estar na casa do Senhor. E é exatamente nesse contexto que Jesus fala desse texto. Jesus faz um convite, um desafio, 2 promessas e uma garantia. Esse trechinho que nós lemos, do versículo 28 ao 30, Jesus faz essas 4 realidades. Aquele povo esgotado, aquele povo cansado, aquele povo que Jesus olhava para eles como ovelhas sem pastor, um povo cansado e sobrecarregado, a quem Jesus direciona essas palavras. Ele começa as palavras com um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está oferecendo a eles um relacionamento de proximidade, diferente da imposição romana, que apenas trazia ali os tributos a serem pagos, trazia o castigo àquele que não andava de acordo com o que o império estava dizendo, e diferente do fariseu, que apenas colocava um fardo nas costas deles, e não se aproximava, se tornava alguém intocável, alguém perfeito demais, e não se aproximava da multidão. Jesus está oferecendo a eles um relacionamento de proximidade. É diante da sobrecarga que Jesus diz a eles, vinde a mim, vinde até mim, possam criar comigo um relacionamento mais próximo. E Jesus faz também um desafio, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Um relacionamento de aprendizado, diferente da autoridade romana, que impunha as suas vontades e obrigava o povo a cumprir cada uma das suas palavras. E diferente dos fariseus, que apenas exigiam deles atitudes que eles mesmos não queriam colocar na prática, e nem sequer com um dedo movia, Jesus oferece a eles uma caminhada, aonde ele vai ensinar aquilo que Deus tem preparado a cada um deles. Então, diante daquela sobrecarga, Jesus está dizendo, faz o seguinte, deixa tudo isso que está pesado sobre vocês, aproxime de mim e comece a aprender daquilo que eu estou ensinando da parte do Pai. Mas também, ele faz 2 promessas. Eu os aliviarei e achareis descanso. Um relacionamento de cuidado. Eu fui procurar algumas ilustrações que pudesse traduzir a diferença de alívio e descanso, e eu achei uma interessantíssima. Imagina um momento da sua vida, você dirigindo o seu carro, e para a sua alegria, acaba o combustível do seu carro.
Você está sozinho numa estrada e acaba o combustível do seu carro e você tem que sozinho empurrar esse carro até encontrar um posto de gasolina. E aí você então, com todo esforço, pega esse veículo e vai empurrando, você avista o combustível, se aproxima dele, entra do lado da bomba e você solta o carro. Nesse momento você tem um alívio, porque você encontrou um posto, você vai encontrar o combustível para o seu carro e ali você encontrou o alívio necessário daquela carga que você teve que conduzir. Aquele momento está resolvido. Porém, no outro dia começa a aparecer as dores do esforço que você fez, e aquele esforço que você fez tão grande, começa a trazer o sofrimento no seu corpo, e isso vai passando com o tempo, e aí você vai encontrar um momento exato que você vai ter o descanso daquele sofrimento que você estava passando. Então o que Jesus está dizendo a eles é o seguinte: eles colocaram sobre vocês um fardo muito pesado, e isso está esgotando vocês, está sobrecarregando vocês. Pega esse fardo e tira de cima de vocês e deixa comigo. Agora faz o seguinte: pega o meu fardo, o meu jugo que é leve, e coloca sobre vocês, e eu darei descanso. O que Jesus está dizendo é: deixa eu cuidar de vocês. Deixa Deus voltar a cuidar de vocês. Enquanto os homens tomaram a frente, se tornou algo pesado demais andar comigo. Mas faz o seguinte: tira esse peso, eu vou aliviar você desse peso, mas o cansaço que você foi construindo ao longo da história, deixa que eu vou cuidando de você dia após dia, até chegar um momento que você já não vai mais sentir a dor do esforço que você teve. E ele dá uma garantia: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus não nos manda tirar algo pesado das costas e andar de acordo com a nossa vontade. O que Jesus está dizendo para que possamos nos aproximar dele e assim ter essa confiança de aquilo que ele falar, aquilo que ele ensinar, aquilo que ele viver, seja a nossa referência, seja o caminho que nós iremos escolher para andar. Aquilo que ele está ensinando seja referência para a nossa vida. Por quê? Porque a garantia que ele dá é: o jugo é suave e o meu fardo é leve. Diante do cansaço da sobrecarga, Jesus oferece relacionamento de proximidade, de aprendizado, de cuidado e de confiança. O desejo no coração de Jesus é restaurar a alegria de servir a Deus. É isso que Jesus está direcionando àqueles ouvintes daquele momento, aonde eles estavam sobrecarregados, cansados, e Jesus promete a eles, ou tirar deles o cansaço e a sobrecarga. Como? Se aproximando, ensinando, cuidando e gerando um relacionamento de confiança. Mas o que isso tem a ver conosco? Isso era a realidade dos primeiros ouvintes de Jesus. E o que isso tem a ver com a nossa realidade? Por que estamos cansados e sobrecarregados? Será que nós estamos esgotados emocionalmente e espiritualmente? Será que é esse o momento que nós estamos vivendo na nossa vida espiritual? Será que é esse o momento que a Igreja Presbiteriana Central de Araraquara está vivendo? Será que é isso que está acontecendo com os ministérios da nossa igreja? Está acontecendo com as nossas congregações? Será que é isso que está acontecendo com os nossos líderes departamentais, os nossos líderes de forma geral? Será que há um cansaço e uma sobrecarga? Será que há um esgotamento emocional e espiritual? Mas qual que é a origem dessa opressão? Qual que é a origem dessa sobrecarga nas nossas costas? O grande problema é que nós estamos criando os nossos próprios opressores. Como? Quando focamos em nossas obras e não nas obras de Jesus. Quando focamos relacionamentos interpessoais e não o nosso relacionamento com Jesus. Quando a igreja, os nossos ministérios tornam-se apenas relacionamento com o próximo e não tem uma relação com Cristo. Quando focamos em servir o próximo e não a Jesus. Quando focamos a nossa vontade, não a de Jesus, e quando queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Jesus. Ou seja, nós criamos os nossos opressores quando o foco somos nós e não Jesus.
É quando a religiosidade que nós criamos ao nosso redor está focado nas nossas atitudes, naquilo que eu faço para tentar ser melhor, aquilo que eu me envolvo com a igreja para tentar receber o perdão de Deus, aquilo que eu acho que o evangelho não é o suficiente para me dar a salvação, e por isso eu preciso fazer mais coisas, eu preciso me esforçar, e cada vez mais a religião se torna um peso para mim. É quando eu deixo de fazer a vontade de Jesus e passo a fazer a minha vontade nos ministérios que eu me envolvo, eu começo a ter atrito com pessoas, eu começo a ter desmotivação em participar dos eventos, das programações, em estar em um ministério, em liderar departamentos da igreja. Por quê? Porque eu coloquei o foco totalmente na minha vida e tirei o foco que era totalmente de Jesus. Comecei a fazer do meu jeito e não do jeito que Jesus queria que eu fizesse. E aí é nessa realidade que vai acontecer, uma espiritualidade torna-se um fardo. Orar já não é prazeroso. Ler a palavra já não é algo que nós temos como prática diária. Vir à igreja torna-se um desafio. Eu já não tenho um ânimo suficiente para vir à igreja. A prova disso é que os nossos bancos têm vários vazios aqui, coisa que não tinha um tempo atrás. Porque vir à igreja é algo penoso demais, ministério torna-se desgastante, eu já não tenho mais aquele ânimo que eu tinha, eu já não tinha mais o prazer de me envolver, de fazer parte, de tomar a frente, e a relação com a igreja torna-se frustrante. Eu vou lá, ninguém fala comigo, eu vou lá, já não vejo mais aquela alegria que tinha antes, eu vou na igreja, parece que não há mais aquela motivação, aquele prazer de estar junto. Esse é o resultado. Quando nós tiramos o foco de Jesus e trazemos o foco para a nossa vontade, para o nosso jeito. Uma família desmotivada espiritualmente e uma igreja enfraquecida ministerialmente. A nossa família sofre com isso. A nossa família sofre a desmotivação. Nós começamos a desmotivar as pessoas dentro de casa para vir à igreja. E nós começamos a ver uma igreja enfraquecida nos seus ministérios. Várias programações foram canceladas esse ano. Vários ministérios deixaram de acontecer. Muitas coisas vêm sendo construídas ao longo desse ano, que nós encontramos exatamente essa realidade. E queridos, esse é o nosso contexto. Mas em nosso contexto, Jesus nos faz um convite. No nosso contexto, Jesus lança um desafio. No nosso contexto, Ele faz duas promessas. E Ele nos dá uma garantia. Da mesma forma que Ele fez com os seus primeiros ouvintes, Jesus direciona essa mesma palavra a nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus oferece a nós um relacionamento de proximidade. Queridos, muitos de nós temos nos afastado de Jesus. Muitos de nós estamos tão envolvidos com coisas referentes a Jesus, mas a pessoa de Jesus não é alguém que nós temos um encontro marcado todos os dias. Não é alguém que tem prioridade no nosso café da manhã. Não é alguém que tem prioridade ao longo dos nossos dias. Não é alguém que tem prioridade mesmo quando nós nos encontramos nos ministérios. Jesus é apenas alguém que faz parte da história, apenas alguém que faz parte da igreja. Mas não é o centro, não é o nosso foco, não é alguém que nós temos o prazer de estar com Ele. E é por isso que nós cansamos tanto quando nos envolvemos com a igreja. E Jesus, nesse contexto, nesse momento, Ele diz: vinde a mim, vamos construir um relacionamento de proximidade. Como? Construir uma intimidade através da oração. Uma intimidade através de falar com Ele, de poder ter mais tempo na presença dEle, dialogando sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre os nossos ministérios, sobre a nossa igreja. Poder olhar para Ele e dizer: Senhor, se isso está acontecendo, eu quero construir uma intimidade. E passar a meditar naquilo que Deus quer falar conosco, parar para ouvir o que Deus tem a dizer. E as nossas disciplinas espirituais. Conversando com o pastor Luiz,
essa semana, que é nosso pastor no SECAP, hoje tem sido pastor dos jovens. Ele disse que estava preparando para hoje à noite uma mensagem lá no SECAP sobre jejum. Queridos, é uma das palavras que nós banimos no nosso dicionário cristão. Jejuar, tirar um pouco o foco de nós mesmos e nos consagrar a Jesus, olhar para Ele, entender que nós iremos buscá-lo de todo o nosso coração, entender que Ele nos faz um convite especial, entra no teu quarto e fechada a porta, fala em secreto, que Ele que ouve em secreto vai te recompensar. Esse convite que Jesus está nos fazendo de entrar no quarto, Ele está dizendo, esquece todas as coisas, esquece aquelas pessoas que vão julgar, esquece as pessoas que vão aplaudir, esquece aquelas coisas que você muitas vezes está fazendo apenas para chamar a atenção, e compareça no seu quarto. Por que no quarto, queridos? Não é um lugar específico que Ele está dizendo, mas é um lugar que eu tenho consciência que estou apenas eu e Jesus. Não tem ninguém para julgar as minhas palavras, não tem ninguém para aplaudir as minhas atitudes, não tem ninguém para me apontar os defeitos, e não tem ninguém para ficar exaltando as minhas qualidades, mas eu vou entrar no meu quarto e vou investir na minha relação pessoal com Jesus. O grande problema é que nós estamos passando tempo demais fora do nosso quarto. Nós estamos passando tempo demais fora da presença de Jesus, numa intimidade maior com Ele, numa proximidade maior com Ele. Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo Lidório, os maiores missionários da igreja presbiteriana da atualidade. Ele, em uma pregação que ele falava sobre o fazer missão em outros lugares do mundo, ele prega esse texto de entra no teu quarto, fechada a porta. E ele faz o seguinte comentário: se você não for bênção no seu quarto, você não vai ser bênção em lugar nenhum do mundo. Se você não começar a sua vida na presença de Jesus, você não vai conseguir fazer diferença em nenhum outro lugar no mundo. Se não começarmos no encontro do nosso quarto, na intimidade com Jesus, construir esse relacionamento de proximidade, não adianta eu me envolver nos ministérios, não adianta eu fazer o máximo de ensaio possível, não adianta eu preparar a melhor mensagem. Se não começar no meu quarto, se não começar na intimidade com Jesus, nada vai dar certo. Queridos, nós estamos sobrecarregados, nós estamos cansados, porque nós estamos apenas fora do quarto. É aquilo que é ministério, aquilo que é culto, aquilo que acontece fora da nossa relação pessoal com Jesus e vira com pessoas. E assim nós estamos cada vez mais desmotivados. Mas Jesus faz um convite a nós: vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado. Se a religião tem sido um peso na sua vida, se aquilo que você tem feito para Deus tem trazido apenas cansaço, sobrecarga, faz o seguinte: tira isso, a religiosidade das suas costas, apresenta ao pé da cruz e fala: Senhor, eu quero servir ao Senhor, mas eu quero começar numa intimidade com o Senhor, eu quero começar num relacionamento de proximidade. E é nesse mesmo contexto que ele lança um desafio a cada um de nós, aonde ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É o desafio de um relacionamento de aprendizado. Eu acho interessante as palavras do apóstolo Paulo nas cartas que ele escreve, que diversas vezes ele vai usar a seguinte expressão: se é que de fato vocês estão ouvindo e aprendendo de Jesus, se é que de fato quem orienta a vida de vocês é Jesus, se é de fato aquilo que vocês estão praticando, a ordem veio de Jesus, ou o que vocês estão fazendo é porque o Império Romano está mandando, ou o fariseu que apenas cobra de vocês, joga um peso sobre vocês, mas nem com um dedo sequer move para fazer a parte dele. Quem está ditando as regras para a nossa vida? Quem está nos orientando quanto à nossa relação com Deus e a nossa relação como igreja? Quem está ditando as regras para a nossa vida? Quem está colocando a nossa agenda em dia? Queridos, um aprendizado, ele diz: aprendei de mim. Primeiro, investindo tempo com a palavra. Investindo tempo com a palavra de Deus, um tempo precioso onde nós podemos parar e começar a ler o que Deus tem a falar ao nosso coração e construir uma revelação direta entre nós e Deus, não esperando apenas o domingo à noite para o pastor trazer uma mensagem explicando para mim o que Deus quer da minha vida.
mas olhar a palavra do Senhor, que nós tantas vezes falamos. Obrigado a Deus porque somos um país livre, obrigado porque temos acesso à palavra do Senhor, mas o quanto nós nos dedicamos à leitura da palavra. Nós temos Bíblia do papai, da mamãe, da avó, da titia, temos a Bíblia dos jovens, dos casais, dos homens, líderes, dos servos, temos diversas Bíblias na nossa casa. Mas qual é o tempo que nós paramos para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito? Eu falei pela manhã aqui, uma das perguntas que eu mais tenho respondido é: pastor, eu estou assistindo uma série chamada José, e fala algumas coisas, está na Bíblia ou não? A minha resposta é só uma: são 13 capítulos, querido. São apenas 13 capítulos que você lê em meia hora. Não precisa perguntar para mim se está na Bíblia ou não o que está sendo dito ali. Volta-se à palavra de Deus. Parece que nós começamos a torcer para lançar filmes que sejam extremamente bíblicos, para que eu não precise ler, para que eu não precise poder ouvir, olhar aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Ouvir com mais atenção aquilo que Deus está dizendo. Ouvir, prestar atenção, meditar naquilo que Deus está falando. Eu tenho usado esse recurso aqui, porque uma das falhas que eu tenho como pregador é falar rápido demais. Eu tenho tentado diminuir, mas eu falo muito rápido, e as pessoas dizem assim: pastor, a gente não consegue acompanhar. Mas aqui você consegue olhar, observar, e ver aonde eu estou, o que eu quero passar. Por quê? Porque nós temos que ter atenção naquilo que Deus está falando conosco. Mas é interessante que é na hora da pregação da palavra que nós vamos tomar água. É na hora que Deus para o momento do culto especial que a pregação vai ser feita. É a hora que nós aproveitamos para nos ajeitar na cadeira, para ver quem está aqui, saímos, bebemos água e voltamos à oração final. Parece que não há mais reverência. Se você vai diante do juiz e ele está falando o que vai ser a sentença, se você levantar e começar a andar, você vai ser repreendido. Nós nem sequer levantamos com medo disso. Mas Deus está falando e nós não estamos atentos àquilo que Ele está dizendo. E Deus continua falando no nosso coração, Deus continua ministrando. Deus todo domingo está aqui, um tempo especial para nos abençoar com a sua palavra. Mas nós estamos com a mente longe, com o coração preocupado com outras coisas, pensando o que vai fazer depois do culto, como vai ser o meu dia de amanhã, e esse momento específico de ouvir com mais atenção e aprender com mais praticidade a palavra de Deus. Não apenas saber o que ela diz, não apenas saber o que Deus quer de nós na sua palavra, não sermos apenas ouvintes negligentes da palavra, mas operosos praticantes dessa palavra, para que possamos cada vez mais, através da prática, aprender o que Deus quer de cada um de nós. Através da prática daquilo que Deus está dizendo, eu começar a vivenciar novas realidades. Se Deus diz na sua palavra, perdoa, eu vou começar a colocar na prática e vou perdoar. Se Ele começa a falar na sua palavra, ame, eu vou começar a colocar em prática e vou amar. Se Ele fala para eu ir por todo mundo pregando o Evangelho, eu vou sair por todo mundo pregando o Evangelho. Se Ele me manda, se eu não deixar de congregar, eu não deixarei de congregar, porque a palavra dEle está me ensinando. Queridos, aprender com mais prática e entender que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é o mandamento do pastor Alexandre, não é o mandamento do pastor Ezequiel, não é o mandamento da liderança da nossa igreja, mas é o mandamento de Jesus. É aquilo que Ele falou através das suas palavras, dos seus ensinamentos. O grande problema é que o que trazia um peso muito grande sobre aqueles primeiros ouvintes de Jesus, é que eles ouviam que os fariseus, nós vimos o texto aqui, eles ouviam que os fariseus tinham a dizer, e colocavam aquilo ali na sua vida, na sua prática diária, mas era um peso tremendo. Aqui os romanos começavam a dar as suas ordens, e eles obedeciam às ordens dos romanos, e aquilo trazia cansaço. Nós começamos a ouvir o que o mundo cobra de nós, o que a sociedade cobra de nós, o que as pessoas têm cobrado de nós, e cada vez mais nós não conseguimos ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração. Um dos hinos que eu mais gosto do nosso cenário é o 129, onde fala bem de manhã, quando o céu sereno, parece que vai ser um dia calmo, tranquilo. Eu busco Deus em oração. E ali ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus, a voz de amor, eu me volto mais uma vez na presença de Deus. O grande problema nosso
é que nós estamos abafando cada vez mais a palavra de Deus e fazendo cada vez mais com que a nossa palavra tenha autoridade na nossa vida. Por que nós temos dificuldades nos ministérios? Porque a nossa palavra não é ouvida. Por que nós temos dificuldade de participar de pequenos grupos da igreja? Porque a nossa vontade não é feita. E aí eu começo então a afastar pessoas, eu começo a trazer pessoas para perto de mim, elas ficam uma semana, já não aguentam mais, já não conseguem caminhar mais. Por quê? Porque eu não estou enfrentando aquilo que Deus quer que eu faça, de ouvir a palavra dEle, de aprender da palavra dEle, de aprender cada vez mais o que Jesus tem a se ensinar para a minha vida. E aí ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E é nesse contexto que ele faz duas promessas. E eu os aliviarei, e achareis descanso. Um relacionamento de cuidado sobre a nossa vida. É interessante o fato de que a gente é convidado a andar com Jesus por Ele mesmo. E esse andar com Jesus nos traz privilégios que Deus nos dá, e nos traz também o privilégio de fazer parte de uma igreja. E isso vai trazendo também a responsabilidade de fazer o que Deus quer de cada um de nós. Mas quando nós estamos cansados, sobrecarregados, alguma coisa nós temos que parar e pensar o porquê que isso está acontecendo. A promessa dele é alívio e descanso. É algo que vai trazer prazer ao nosso coração. É algo que vai gerar algo bom na nossa vida. Mas se está gerando cansaço e sobrecarga, é porque alguma coisa está fora de lugar. Servir a Jesus com intimidade. O que ele disse que nós devemos servir a Ele com intimidade, nós teremos primeiro leveza nos ministérios. Como vai ser prazeroso fazer parte da igreja. Como vai ser prazeroso ouvir ao ensaio do coral. Como vai ser prazeroso eu participar do ministério de louvor da igreja. Como vai ser prazeroso eu poder estar na igreja servindo aos irmãos, dedicando o máximo de tempo possível à igreja, os ministérios que Deus tem colocado nas minhas mãos. Ontem pela manhã nós marcamos 7 horas da manhã pegar aqui as cadeiras para levar para a chácara onde a gente teria o nosso encontro. Quando eu cheguei aqui 5 para 7, chegando, vindo de baixo, um outro irmão vindo de cima, o caminhão do pastor parado em frente à igreja e todas as cadeiras colocadas em cima. Aí eu brinquei, o irmão Benedito, que já tinha carregado tudo para cima do caminhãozinho, falou, não, vai descer tudo de novo que eu quero colocar para cima essas cadeiras. Eu acordei cedo para colocar em cima essas cadeiras. Mas, queridos, o coração do seu dito, a hora que você chamar, o que você precisar, quando ele fala, estamos juntos, pode acreditar que ele está junto. Quando eu falei, seu dito, eu preciso de manhãzinha estar na igreja. Ele falou assim, que hora, pastor? 5 horas eu estou lá. 5 horas, falei, então espera até as 7. Que 7 horas eu chego lá. Mas leveza nos ministérios. Mas basta marcar uma reunião. Vamos conversar aqui, a junta diaconal. Vamos fazer aqui, vamos ver como a gente pode fazer os ministérios, como a gente pode cumprir a nossa escala. Ah, pastor, desculpa, mas é pesado demais. Pessoal do louvor, vamos fazer outro ensaio, vamos chegar mais cedo, vamos ensaiar, vamos passar algumas músicas. Ah, pastor, desculpa, mas está pesado demais. Pessoal de cada ministério, leveza naquilo que nós estamos fazendo, prazer em servir, em estender a mão ao nosso próximo e alegria na comunhão. Como é gostoso estar com a igreja. Como é gostoso se reunir com a igreja. Como é gostoso eu esperar a semana toda, vai passando os dias, eu não encontro aqueles irmãos da fé, eu não encontro aqueles que têm um coração puro, que invocam a presença do mesmo Deus, eu que não vejo a hora de chegar na igreja, encontrar os irmãos, e ali poder louvar ao Senhor, poder celebrar diante do Senhor, poder ter uma grande festa na presença de Deus, porque a igreja do Senhor estará reunida, a igreja do Senhor estará presente, o Senhor irá abençoar a sua igreja, irá abençoar a comunhão da sua igreja. É aqui que o Senhor vai falar ao nosso coração. É aqui que nós iremos abençoar e sermos abençoados. É aqui que nós iremos experimentar da realidade de Deus na vida da sua igreja. Passar a semana toda com o prazer de estar na casa de Deus, de poder rever os irmãos. Mas cada vez mais o que tem acontecido é pessoas que preferindo ficar em casa assistindo pela internet, porque já não querem estar no meio da igreja, sentir a comunhão da igreja. E eu tenho dito, queridos, que esse ministério da internet não é para agradar a nós, facilitar a nossa vida. O ministério da internet é para que você convidar pessoas que não querem estar na igreja, que têm um receio de entrar na igreja, e falar, tem um endereço aqui da internet, entra lá,
E veja como é o nosso culto. E deixa Deus trabalhar no seu coração. São pessoas impossibilitadas por causa da saúde, alguma dificuldade familiar. Não são para pessoas que são da nossa igreja, que deveriam estar aqui hoje à noite, queridos. Não é para você ficar vendo quando você passa numa loja e está filmando, você para e começa a olhar se o seu cabelo está bem. Não é para nós, queridos, é para servir os de fora. Mas o que nós fazemos? Estamos em casa, não há motivação, porque eu trouxe para mim a responsabilidade, e aí então se torna cansativo ir à igreja. Alegria na comunhão, poder rever os irmãos, poder dar esse abraço gostoso, que a gente deu agora há pouco, poder olhar um para o outro e falar assim, olha, prazer estar com você, como é bom ver o que Deus está fazendo na sua vida. Não adianta, queridos, Deus fala da mesma forma aqui na igreja, usa a internet para falar, mas essa comunhão preciosa, esse fato de estarmos juntos aqui, de poder olhar um para o outro, entender que Deus tem feito realidades diferentes na nossa vida, não tem nada mais precioso. Quando a gente olha o mundo hoje, as pessoas se cumprimentam como? Cada vez mais nós estamos distantes. Antigamente nós parávamos, abraçávamos as pessoas, sentávamos um pouquinho, conversávamos com elas e depois nos despedíamos e ia embora. Isso foi sendo transformado por um aperto de mão, aí passou apenas um tapinha, um soquinho, agora é só assim, e aí? E aí? E aí? Não há mais relacionamento, não há mais proximidade, não há mais pessoas dispostas a nos ouvir, a chorar conosco, a se alegrar com a gente. É na igreja que a gente vai encontrar isso, é na igreja que nós precisamos encontrar essa realidade. É aqui que eu vou chegar com o coração pesado. Nossa irmã Cleusa veio de manhã hoje aqui, ela me chamou no meio do estudo e falou, pastor, eu estou pesada, a minha mente e cabeça está pesada demais, eu estou cansada, o senhor pode orar por mim? Ela não faria isso, queridos, num salão, ela não faria isso com os vizinhos da casa dela, ela não faria isso com amigas ali do bairro dela, ela faz isso apenas na igreja, porque na igreja ela vai encontrar o conforto, é na comunhão que ela vai sentir essa alegria, esse prazer de Deus estar abençoando. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, sabei que o Senhor tem sido bondoso para com a sua igreja, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cânticos. É nessa comunhão preciosa que nós podemos fazer essa realidade. E uma garantia, o próprio Cristo diz nos versículos anteriores, tudo me foi entregue por meu Pai. Se eu estou convidando vocês a andarem comigo, podem confiar, porque foi o Pai que me concedeu autoridade para fazer esse convite a vocês. Não foi a autoridade que Ele deu aos fariseus, para que eles pudessem impor sobre vocês um peso. Não foi autoridade dada aos romanos para poder castigar vocês, mas a autoridade que o meu Pai me deu é para que possamos construir um relacionamento de confiança, de poder ser um relacionamento de troca, de coração, de vida. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você se posicionar a fazer junto da igreja, junto de pessoas, junto de ministérios, não vai trazer um cansaço para você. Por quê? Porque a recompensa vem do Senhor. Quem vai fazer com que o trabalho não seja vão é Deus. Não adianta se eu venho ao ministério esperando reconhecimento humano, aplauso de pessoas que me coloquem como líder. Se eu não for líder, eu não quero estar fazer parte de ministérios. Isso vai trazer cansaço e sobrecarga. Mas se eu entender que no Senhor o meu trabalho não é em vão, tudo vai ser prazeroso. Eu não vou ver a hora de estar com a igreja de novo. Eu não vou ver a hora de participar dos cultos de novo, de voltar a fazer parte do coral, de voltar a fazer parte dos encontros de casais, de estar na escola dominical, de participar dos ministérios. Porque eu sei que tudo isso no Senhor não será em vão. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra que é do Senhor. Quando nós focamos as nossas obras, eu prometo para você carga pesada, sobrecarga e cansaço. Mas se é na obra do Senhor que nós nos envolvemos, e a igreja é do Senhor,
A igreja é do Senhor, quando nós louvamos é para o Senhor, quando nós ouvimos a palavra é do Senhor, quando nos reunimos aqui para a glória do Senhor, e isso não vai trazer sobre nós um cansaço, queridos. Hoje de manhã eu fiz uma promessa. Pastor, o senhor fala que meu sermão é muito técnico demais, a gente não consegue entender, fica difícil. Eu falei, vamos fazer o seguinte, todo final de sermão eu vou resumir numa frase. Se você não entender nada que eu falei, guarde essa frase no coração. E essa frase, nos cansamos porque deixamos de alimentar nossa relação com Jesus e passamos a nos relacionar com coisas referentes a Jesus. Isso nos traz cansaço e sobrecarga. Nos cansamos porque deixamos de alimentar nossa relação com Jesus e passamos a nos relacionar com coisas referentes a Jesus. Isso nos traz cansaço e sobrecarga. Essa é a realidade. Se nós estamos cansados, sobrecarregados, é por consequência e por culpa nossa mesmo. Porque nós trouxemos para nós uma responsabilidade que não era nossa. Nós trouxemos o foco, a iluminação para nós que não era para ser. Nós começamos a focar pessoas e assim nos decepcionamos com elas nos ministérios e deixamos de nos envolver. Nós deixamos de participar de programações com a igreja porque alguém deixou de cumprimentar, alguém deixou de nos abraçar, alguém deixou de nos avisar, ligar pessoalmente. E aí nós começamos então a focar em pessoas e perdemos o grande privilégio de construir uma relação próxima com Jesus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Colocai sobre mim esse jugo. Não pegue para vocês aquilo que não cabe a vocês. E essa imagem que nós estamos vendo aí foi a mais perfeita que eu achei. Você vindo com um fardo muito pesado nas suas costas, a ponto de não conseguir carregar, a ponto de querer desanimar no meio do caminho e desistir. Nós chegamos aos pés da cruz e colocamos diante de Jesus e falamos, Senhor, eu quero deixar o meu fardo aqui. Eu quero deixar isso que está sendo pesado demais para mim aqui. Mas daqui para frente eu quero ter um novo relacionamento com o Senhor. E a partir disso eu sei que vai ter leveza naquilo que eu vou fazer, porque é para o Senhor que eu estou fazendo. Eu quero chamar aqui o presbítero Fábio, nós teremos mais um cântico. E eu quero que você, ao longo desse cântico, esteja meditando na letra, meditando naquilo que você ouviu. Se Deus falou ao seu coração, comece agora a ter uma conversa com Ele. Se esse convite é para você, queridos, comece a tomar a decisão de receber esse convite e aceitá-lo. Mas se você está vivendo o auge da sua espiritualidade, comece a continuar vivendo essa relação com Jesus, para que isso não venha desmotivar e não venha enfraquecer a sua fé. Feche seus olhos, medite nessa letra dessa canção, e aí nós teremos depois a nossa oração.